dia, tudo bem? A quantidade de doação de órgão tem diminuído. Só este ano, a queda registrada pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos é de quase 30%. A fila de espera, que já era grande, aumentou ainda mais. São mais de 50 mil pessoas que estão em busca de um órgão ou tecido no país. Daqui a pouco, no 30 Minutos, a gente fala sobre isso e mais. Vacinação de jovens com 17 anos contra a Covid-19 continua nesta segunda-feira em Patos de Minas. A partir desta segunda, Pix à noite terá limite. Futebol. Atlético vence jogo importante na Série A do Brasileiro após eliminação na Libertadores. E Cruzeiro vence o Lanterna da Série B e sobe na tabela. Tem mais informações a partir de agora no 30 Minutos. A partir desta segunda-feira, as operações por Pix terão limite ao serem realizadas durante a noite. A medida aprovada pelo Banco Central é uma tentativa para evitar fraudes e roubos. A partir desta segunda-feira, as operações por Pix entre 8 da noite e 6 da manhã estão limitadas a R$1.000. A restrição também vale para qualquer sistema de pagamento instantâneo, como transferências intrabancárias, TED ou DOC, pagamentos de boletos e compras com cartões de débitos. Você poderá alterar os limites das transações por meio dos canais de atendimento eletrônico das instituições financeiras. No entanto, os aumentos serão efetivados entre 24 e 48 horas após o pedido. Entre os dias 14 e 29 de outubro, o governo de Minas vai pagar o prometido auxílio emergencial de R$ 600. Serão beneficiadas com a parcela única de R$ 600 cerca de 1 milhão de famílias. Tem direito ao auxílio emergencial quem está em situação de extrema pobreza, ou seja, renda per capita de até R$ 89 mensais e que estejam incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. Em instantes, a gente fala de doação de órgãos. Queda tem aumentado ainda mais a fila, que já é enorme. E continua a vacinação de jovens de 17 anos contra a Covid-19 em Patos de Minas. Em meio à pandemia e à falta de conscientização, um dado preocupante mostra que tem reduzido o número de doadores de órgãos também em Patos de Minas. Isso faz com que a fila de pessoas que precisam aumente ainda mais. Em todo o país, são mais de 53 mil, segundo o Ministério da Saúde. As cirurgias de córnea e rim reúnem o maior número de pacientes na espera. A Paula é responsável pelo setor de captação de doadores no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, e explica que alguns desafios provocam a redução nas doações de órgãos. A pandemia impactou bastante nesse número de doações. Foi um total de 6,5% em relação ao primeiro semestre do ano passado, por dois motivos. A contaminação do vírus mesmo, pacientes que evoluíram a óbito e, porém, eram contraindicados para doação devido à contaminação do Covid e por conta também da logística, porque pacientes que fechavam o protocolo teriam que aguardar o resultado do PCR para Covid e, infelizmente, é um exame demorado, o resultado dele não sai tão rápido e muitas famílias se recusaram a esperar por esse tempo para realizar a captação e a liberação do corpo. Numa doação antes da pandemia, pedimos à família, por exemplo, 24 horas. Com a pandemia, pedimos de 36 a 48 horas. E muitas famílias se recusam a esperar por esse tempo. E temos a compreensão também, porque é um tempo angustiante para essas famílias. Essa demora é uma demora muito sofrida. Mas não é só a pandemia que impacta nessa diminuição. No estado de Minas, além da queda de mais de 30% nos transplantes realizados no comparativo entre 2019 e 2020,
O aumento da recusa familiar é outra questão que preocupa. Conscientização é a mais importante. Eu falo que a recusa familiar, a mal informação e a mal compreensão do protocolo de morte cerebral são nossas maiores dificuldades. Mesmo nos dias atuais, as pessoas têm muita dificuldade em compreender o que é um protocolo de morte cerebral, entender a forma complexa dele. Então, a gente tem muita recusa familiar por conta da malformação e dessa compreensão do protocolo de morte cerebral. Em todo o país, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o número de doadores caiu 26% em 2021. Para Paula, é preciso que, além da conscientização, ocorra também a sensibilidade para promover a vida. A única coisa que tem que ser feita é isso, é você comunicar à sua família, aos seus amigos, aos seus responsáveis em vida que você é um doador de órgãos. Tudo facilita para a doação. Muitas famílias, às vezes, recusam essa doação por não saber que o paciente teria essa vontade ou não de ser doador. Então, eu sempre trabalho em minhas campanhas, conscientizo o pessoal, os estudantes de medicina, de enfermagem aqui do hospital, sobre a importância de falar em vida que você é um doador de órgãos. E teve início neste domingo a vacinação dos adolescentes com 17 anos contra a Covid-19 em Patos de Minas. A aplicação segue nesta segunda-feira. A imunização dos adolescentes de 17 anos contra a Covid-19 teve início em Patos de Minas. E a procura foi grande por parte dos jovens, que não se importaram em acordar cedo no domingo para irem vacinar. Estamos aqui no projeto Saci, né? Mais um dia de vacinação para a população de jovens, né? De 17 anos e aqueles também que não vacinaram a primeira dose, né? Maiores de 17 anos que ainda não vacinaram a primeira dose também estão vacinando no dia de hoje, com a primeira dose da vacina Pfizer. Após muita polêmica envolvendo a vacinação dos adolescentes, o procedimento foi retomado em todo o país. E o imunizante mais seguro para a faixa etária é o da farmacêutica Pfizer, autorizado pela Anvisa para os adolescentes com 12 anos ou mais. Nas filas, a ansiedade pela vacina e a consciência da importância da mesma. É uma coisa boa para os patentes, né, da cidade, porque aí vai vacinar, vai ficar... Aí daqui uns dias, mais ou menos, daqui uns anos, vai poder retirar a máscara, né? Porque isso está sendo uma peleja para nós, né? Bastante tempo aí com esse vírus. Eu acho que vai ser uma coisa boa para nós. Deixa uma mensagem para quem ainda não veio vacinar. Ah, é bom vacinar, viu? Porque senão depois vai arrepender. Devido ao número elevado de adolescentes de 17 anos na cidade, a aplicação da primeira dose também ocorre na segunda-feira. Gostaria de salientar, né? De orientar a população, né, de Patos de Minas, que a vacina é o método mais seguro, né, para a gente vencer essa pandemia, né? E como está vacinando a população jovem, que é muito grande na nossa cidade, quero conscientizar a todos, para quem está procurando, né, para estar tomando a primeira dose, né, porque a vacina é o melhor remédio que tem. A gente toma desde criança, né? Foi comprovado, a pandemia tem diminuído os casos, né? Reflexo da vacinação, né? E quando a gente tiver toda a população vacinada, com certeza eu creio que, né, essa pandemia vai diminuir e a gente vai ter mais qualidade de vida. E o calendário para a aplicação da terceira dose em Patos de Minas será retomado nesta terça-feira para quem tem 78 anos. Na quarta-feira, será a vez de quem tem 77 anos. Na quinta, recebem a terceira dose contra a Covid-19 os idosos de 76 anos. E na sexta-feira, quem tem 75 anos. Também estão convocados imunossuprimidos de alto grau com 30 anos ou mais. Os grupos da terceira dose agora serão vacinados no estacionamento do pátio central do shopping. E em instantes, no 30 Minutos, a gente fala de previsão do tempo, porque o calor continua. E futebol, Atlético vence jogo importante na Série A do Brasileiro após eliminação na Libertadores. E Cruzeiro vence o Lanterna da Série B e sobe na tabela.
Agora tem futebol no 30 minutos. Com gol de Keno, o Atlético bateu o Internacional por 1-0 no Mineirão e abriu 10 pontos de distância para o Palmeiras na classificação do Campeonato Brasileiro. No Mineirão, o Atlético venceu o Internacional por 1-0. O início da partida não teve muita emoção. Ambos tiveram poucas oportunidades. Com duas defesas bem postadas, Atlético e Internacional tiveram dificuldades para criar jogadas. A melhor chance do Atlético na primeira etapa aconteceu com Eduardo Sacha. O atacante recebeu pelo lado esquerdo da grande área e finalizou cruzado, exigindo boa defesa de Daniel. O Inter, por sua vez, teve duas chances com Yuri Alberto. Na segunda etapa, os times mantiveram a formação, mas Cuca fez duas modificações logo aos 16 minutos. O técnico colocou Savarino e Keno nas vagas de Eduardo Sacha e Jair. As alterações fizeram com que o Galo dominasse o compromisso. Recuperado de um problema de saúde, Keno se destacou e decidiu a partida. Ele recebeu o cruzamento de Hulk rasteiro vindo pelo lado direito e bateu de primeira. Após a eliminação da Libertadores, a torcida alvinegra ficou apreensiva sobre como seria o jogo contra o Inter. Mas no Brasileiro, o time vai bem e agora com mais uma vitória. A gente tem aí a melhor campanha na Libertadores, uma invencibilidade, e você é eliminado dentro dos critérios da competição, com 2 empates, né? O gol qualificado e você é posto em xeque 4 dias depois. Então é lógico que o emocional ele não vai estar tranquilo, ele vai estar instável. Não é abalado, ele vai estar instável. Não só o emocional do jogador, do torcedor também. Lógico que é uma vitória que tira um peso enorme, porque é um jogo quer queira ou quer não, de acerto de contas, porque você vem para um jogo desse e o Brasil inteiro está vendo, vamos ver como o Galo vai reagir à eliminação da Libertadores. Se você tem um tropeço, uma derrota, todo mundo fala, pronto, vai afundar e vai ser difícil se levantar. E esse é um jogo perigosíssimo, um adversário super perigoso, e nós vencemos. São 11 jogos sem perder no Brasileiro. Esse fator, para Cuca, valoriza muito o time mineiro. O Inter ele tem 51% de aproveitamento nos jogos fora de casa. Ele é um visitante indigesto, é um time muito maduro. Time super experiente, um time cascudo, chato, ruim de jogar contra. Eles têm posicionamento correto e têm a velocidade pelos lados e por dentro. Um jogo dificílimo para nós. Eu não tenho dúvida que essa, até hoje, no campeonato, foi a vitória mais importante que nós tivemos. Isso do Galo pelo Brasileirão é na próxima quarta-feira, contra a Chapecoense, às 7 da noite, na casa do adversário. No Cruzeiro, alívio. A Raposa se afastou da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer por 2-0 o lanterna da competição, Brasil de Pelotas, neste domingo no Independência. O atacante Thiago foi peça-chave na partida. O Cruzeiro recebeu em Belo Horizonte o Brasil de Pelotas em partida da Série B do Brasileiro e escapou com maestria do rebaixamento. O placar foi construído no fim da primeira etapa. O caminho da vitória começou a clarear para o Cruzeiro com o gol do menino Vitor Leque, após passe de Thiago. O camisa 29 driblou 2 defensores antes de marcar no canto do goleiro Marcelo. O segundo gol da Raposa saiu de um lance inusitado, protagonizado por Thiago. O atacante recebeu um passe do lateral direito Cáceres dentro da área e furou feio no primeiro chute. O erro acabou enganando a defesa do Brasil de Pelotas. A bola sobrou para o próprio Thiago, que ficou livre para marcar aos 45 minutos. Na segunda etapa, o time celeste administrou a vantagem sem levar sustos.
O Cruzeiro vinha de uma sequência de 4 jogos sem vencer. E a vitória contra o Brasil de Pelotas, mesmo sob o sol escaldante, deixou até Lucha mais confiante. A vitória foi importante, né? Nós fomos para dentro do adversário, o adversário mal posicionado na tabela, o último colocado, e não podíamos ter outro resultado que não fosse a vitória. Achei que no segundo tempo nós diminuímos o ritmo, aí a gente reclama, mas tem que entender que também que 11 horas da manhã é duro, né? É complicado, muda todo o metabolismo nosso, aquilo que está acostumado a fazer, né? E além disso, o calor imenso que estava fazendo aqui, né? E existe um trabalho de integração, né, vertical, né? E a gente tem que dar oportunidade ao ativo do clube, que são os meninos da categoria de base. Esse é o ativo que tem. Não existe busca de outro ativo que não seja você lançar os moleques e time vencedor, né? Time vencedor, o marketing trabalha com mais facilidade, busca mais recursos, uma série de coisas. Então acho que a vitória foi importante. Vamos continuar jogo a jogo, né? Satisfeito pela vitória e voltarmos agora a pensar no jogo do Curitiba. O que o torcedor espera é que o time, após sofridos anos, volte para a Série A. O contrato de Luxemburgo vence no final deste ano, mas o treinador sinalizou para possível extensão. Eu já tive uma conversa direta com o presidente, o Sérgio, sobre a continuidade para o ano que vem. Já fomos bem diretos, bem objetivos. E existe já um caminho traçado para isso acontecer. E na próxima sexta-feira, o Cruzeiro enfrenta o líder da Série B, o Coritiba, no estádio Couto Pereira, às 9h30 da noite. Tem previsão do tempo agora no 30 Minutos. E para quem esperava refresco, nada disso. A semana começa com calourão no Alto Paranaíba e Noroeste. Há possibilidade de pancadas de chuva. Vamos ver os detalhes agora. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. Na previsão do IMET, pancadas de chuvas isoladas na região nesta segunda-feira. Em Patos de Minas, 37 graus é a temperatura máxima prevista para esta segunda. Na terça, varia de 23 a 38 graus. Em Vazante, hoje chega a 38 graus e nesta terça-feira, mais calor. A máxima prevista é de 39 graus. Em Lagoa Formosa, nesta terça, mínima prevista de 23 e máxima de 36. Em Guimarães, também chega a 36 graus a máxima nesta terça-feira. E em Varjão de Minas, mínima de 23 e máxima de 37 para amanhã. É realmente um calorão. E já no 30 Minutos tem votação para finalistas da promoção Você Linda, que vai até esta quarta-feira. E crianças do bairro Colina ganham festa antecipada de Dia das Crianças. Voluntários realizaram uma festa especial para as crianças do bairro Alto Colina. Mais de 120 presentes foram distribuídos, além de muita diversão e alegria. Dia das Crianças merece ser celebrado. O grupo de oração Mulheres de Flores e Aço, que tem sido ativo com ações sociais ao longo da pandemia, reservou um domingo de muita alegria e diversão para as crianças do bairro Alto Colina. Foi uma tarde preparada com muito carinho. Há mais de 30 dias estamos aí com essa preparação em parceria com o CRAS. Foram feitas mais de 120 inscrições. Nós trouxemos mais de 200 kits de brinquedos e lanches especiais para as crianças. Além do lanche à vontade, picolé, cachorro-quente, pipoca e algodão doce. Isadora também faz parte do grupo. Além de se divertir, ela ainda fez uma boa ação. Doou vários brinquedos. Muito legal, eu adorei. Tem muita coisa legal aqui. Para a criança de 9 anos, que já conhece bem o sentido da palavra solidariedade, foi gratificante ver seus antigos brinquedos sendo bem recebidos. Sim, muitos brinquedos meus que eu tinha muito e eu não brincava, mas eu doei bastante. Outras pessoas até ficaram muito felizes.
Além de brinquedos, muitas guloseimas e brincadeiras. Então a gente tentou fazer o melhor, né? Tudo que eles gostam, guloseimas, brincadeiras. Toda criança vai sair daqui com brinquedo. Claro que as crianças gostaram. Eu amo o Dia das Crianças e eu amo vir nessa quadra e eu amei vir aqui hoje. Eu achei muito legal. Muito legal. E o que você mais gostou aqui? Do picolé. Muito bom. Porque tinha algodão doce, presentes, gostei daqui. É muita felicidade, é o que eu mais gosto. Vamos combinar, nada melhor do que ser criança. Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Muito bacana, né? E votação da promoção Você Linda a pleno vapor. Só ir no site patujá.com.br e ajudar na escola. A proposta do programa Espaço Feminino, da NTV e do portal Patujá é transformar uma mulher com uma maratona de cuidados e serviços, contando com um time de profissionais de excelência. A votação termina nesta quarta-feira e a Ludmila Bahia conta ao vivo no Espaço Feminino. As 3 mulheres que mais receberem votos vão para a final e o time de especialistas escolherá uma delas. Então vai lá no patujá.com.br e vote. E com essa, a gente encerra o 30 Minutos desta segunda-feira. Você fica agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, Paulinha. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho. GGSS, né? GGSS. Gui, você estava me perguntando ali se é bom ser criança e eu vou responder aqui, que a gente assistiu agora essa reportagem, que eu acho uma maravilha, tanto conviver com crianças, quanto a gente manter a nossa criança interior sempre viva. Você concorda? Claro, plenamente. O dia que você deixar de ser criança, o dia que você perder algumas coisas na vida, como deixar de ser criança, perder a possibilidade de se indignar com as coisas, aí a vida perdeu sentido para você, né? Porque dentro de você não tem nada mais alegre, mais sincero, mais suave para a vida do que uma criança, tem? Não tem. E curiosidade também, né? A questão do lúdico. Eu lembro que na minha infância, pelo menos, uma das coisas que eu sempre me orgulhei à medida que eu fui envelhecendo é de ter mantido o lúdico mesmo, a questão da criatividade. Para escrever, isso é muito importante, isso mantém a gente conectado com tudo que a gente faz, justamente porque a gente já traz isso desde a infância, né? Sim, eu acho muito bacana. Sim. E eu acho que é o seguinte, por mais bruto que seja um ser humano, por mais que ele tenha uma vida agressiva, que ele tenha... E a gente encontra muitos seres humanos desse jeito, sisudo, sério. Ele tem uma criança dentro dele. Uma hora essa criança aflora, porque senão a vida perde, sabe, se você não vai passar na vida só para ficar desse jeito, sisudo, né? Então a pessoa vai lembrar que foi criança, vai querer ser criança de novo, sabe? Agora, pelo menos por um momento. Você sabe uma coisa que eu Agora, acho eu te perguntei assim... por você ser criança... Vou deixar no off. Agora, você sabe uma coisa que eu acho muito curioso nas crianças de hoje, é como que elas têm um raciocínio muito diferente do nosso. Claro. Eu lembro que o meu sobrinho de 6 anos... Não, na época ele tinha 6, agora ele está com 8. Quando ele tinha 6 anos, eu falei para ele que a gente ia brincar na sala, que o sofá ia ser o barco que a gente estava brincando e que o chão era todo de lava. Ele pôs a mãozinha na cintura, falou para mim assim: titia, isso é só na sua imaginação, isso não existe. Eu fiquei tão contrariada, porque eu já tinha tudo montado na minha cabeça, estava achando que ele estava assim, entrando na vibe, e ele não estava. Ele ainda me cortou. A gente fica falando assim,
Hoje eu temo que as crianças de hoje sejam menos crianças do que, por exemplo, a minha geração foi, né? Sim. Minha geração, eu tive a oportunidade de ser criança, apesar de tudo, apesar de ter começado a trabalhar muito cedo e tal, eu tive a oportunidade de ser criança, menos do que a maioria da minha geração, mas ainda tive a oportunidade de ser criança. Eu temo que essas crianças de hoje tentam, por conta da vida de hoje, por conta dos pais, do modus vivendi dos pais hoje, tenham que absorver muito conhecimento muito cedo, muita coisa, a evolução muito cedo, e percam essa fase da vida, a fase de ser criança, da descoberta por si só, né? De descobrir as coisas da vida, sabe? Se machucando, caindo aqui, caindo ali e tal. Hoje tá difícil isso acontecer, mas enfim, cada tempo é um tempo e a gente tem que deixar a vida acontecer, né? E me preocupa também as crianças que nasceram nesse período de pandemia, né, Gui? Porque esse período até 1 ano de idade, ele é muito importante para a gente criar, para nossa criança criar imunidade, para ela começar a ser inserida na sociedade com outras crianças, ter socialização. E como que estão essas crianças aí que ou já estavam começando a ser inseridas nessa sociedade? Mas hoje as crianças são criadas desse mesmo jeito aí, com pandemia ou sem pandemia, são criadas dentro de casa, dentro do apartamento, numa sala, na frente de um computador, na frente de uma televisão, né? Isso me preocupa. Não teve a oportunidade de arrancar a cabeça do dedo na pedra. Nossa, não teve a oportunidade de comer caco de telha. Isso eu não fiz, não. Você fez tudo isso, né, Denise? Hã? Sim, Nossa, sabe, agora machucar. Tudo isso aí. Eu machucava demais. Isso fazia as crianças daquela época terem mais imunidade, né? É por isso que a gente até brinca, minha mãe fala que eu tenho imã com criança. Eu não tô falando que isso é certo, não, tá? Eu não sei o que é certo e o que é errado, sim. Eu não sou. Mas faz parte, né? Acho que tudo é processo de aprendizado. Minha mãe brinca que eu tenho imã com criança, mas é porque quando eu tô com os meus sobrinhos, com qualquer criança que seja, eu tento tirar ela daquele Esse imã com criança virtual. Que você tem é fácil de explicar. É fácil. Os iguais se atraem. Olha o que você vai falar. Mas é justamente porque eu tento também trazê-las para esse mundo real que a gente vive, né? De brincar, de correr, de proporcionar experiências de frustração, porque tem gente que acha que a criança ela tem que vencer todas as provas, todas as brincadeiras. Eu não faço isso, não. Eu vou lá, numa hora eu deixo perder, outra hora eu deixo ganhar, eu vou fazendo de tudo. A vida é assim, né? A vida é assim. Mas é isso, obrigada. Já vou antecipar, porque ao longo da semana não serei eu, então um feliz Dia das Crianças. Paulinha, você só vem aqui na segunda-feira? Que pena. Só hoje. Os outros dias estarei por aí, em Patos de Minas, nas ruas. Tá bom, Paulinha. Tchau, tchau, Gui. Tchau, obrigada. Um abraço para você.